Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand-Up, link na descrição. Quando se fala de Chaves, todo mundo fala uma parada do tipo, mas era uma comédia sobre coisas muito tristes e profundas. A gente tem até um corte que bombou, né, sobre isso, falando disso. O pessoal metendo pau na gente, falando que absurdo, não pode falar sobre isso, colocar desse jeito. Mas o ponto era mesmo, já que o Renan falou aqui que essa conexão é tudo viagem da minha cabeça, que não existe nada disso, era mesmo uma comédia profunda sobre coisas tristes, ou ele só estava fazendo uma comédia de costumes e hoje a gente vê um background porque, não sei, porque a gente tá caçando pelo em ovo aí? Pô, tem até uma frase famosa da Chiquinha que fala as duas coisas, né? Que a gente sempre... Cara, eu acho que tem muito... Tem, eu acho que um background total, assim, uma crítica social, tem muita coisa em Chaves que eu acho que eu, pelo menos, só fui perceber, lógico, depois de adulto, assim, quando criança era aquilo, vou ligar o SBT pra dar risada, ver, sei lá, o Chaves, Seu Madruga, enfim. Mas eu acho que depois que a gente começa a analisar, aprofundar, fazer uma análise mais aprofundada, a gente começa a achar umas coisas bem, tipo, críticas sociais, tem, sei lá, tem muita coisa, né, envolvida. Eu acho que ele tinha essa consciência, assim, na hora de criar. Tanto é que a gente sempre fala, né? Chaves não era uma... Todo mundo fala que é uma série infantil, né? Voltada para crianças, mas no fundo eu acho que é uma série para adulto, assim. Não é um... Tem piadas de duplo sentido, né? É só supositório. Só supositória. Tem muita coisa. A gente já fez, acho que 2 vídeos no canal só piadas de duplo sentido e tem um monte, assim. Então, tem muita coisa adulta, assim. Apesar de ser, né, adultos interpretando crianças, eu acho que era um programa... muito mais para adultos do que para crianças, assim. Mas a princípio já era essa ideia? Ou tipo assim, Ó, era pra adulto e virou um negócio de criança? Ou era pra criança e o cara falou, vou botar umas coisas de adulto aqui, sei lá, pro pai ficar... Tem divertidamente, sei lá. Exato. Eu acho que é um lance meio assim. Acho que ele não tinha essa intenção de... Dizendo, lógico que eu acho, né? Não sei se ele tinha mesmo, porque ele não conta isso no livro dele. Mas eu acho que ele tinha esse lance de fazer um programa meio pra família, assim, mas também muito voltado pra adulto, não só uma, sei lá, um desenho, uma, sei lá, TV Globinho, uma coisa assim que é de fato 100% voltado pra criança. Eu acho que rolava uma parada mais adulta e de fato a gente só percebe quando a gente vira adulto, né, e começa a aprofundar e começa a analisar. Hoje, por conta do canal, a gente analisa, assim, muito mais a fundo roteiros e tudo mais, a gente acaba descobrindo umas coisas que, pô, era por isso que aquilo acontecia e tal. Então, acho que tem toda essa... Apesar de não ter essa criação dos personagens, né? Sei lá, o Seu Madruga, como o Renan falou, a família do Seu Madruga só foi aparecer depois de muito tempo, a família da Florinda foi aparecer depois de muito tempo, mas eu acho que tudo isso envolve esse background que ele queria criar em cima de uma criação que não era de fato para crianças e tudo mais, para um público desse infantil. Eu acho que tem disso, assim, acho que ele tinha plena consciência do que ele estava fazendo ali. Pelo que a gente vê hoje, né? Pela nossa análise hoje. Falando disso que você está, né, comentando sobre o que você está falando, o Rodrigo Marques fala um negócio muito legal no documentário que eu fiquei pensando muito tempo, assim. Que é aí que entrou essa parte que, pra mim, o Chaves é muito adulto. Ele falou assim, cara, o Chaves, ele tem uma coisa ali nas frases, nas piadas, que você consegue entender a mesma piada, a mesma frase em várias fases da sua vida. Então, quando você é criança, você entende muito infantil. Quando você é adolescente, você começa a entender de outro jeito, começa a ver outra coisa. E quando você fica adulto, vai totalmente pro social. Isso é muito louco. Ele falou, cara, eu não depois que eu fiquei adulto, eu não consigo ver o Chaves como um programa infantil. Né? Ele falou que tem muitas nuances as frases, né? Então, eu prefiro morrer do que perder a vida. Tipo, quando você é criança, é muito engraçado. Quando você é adolescente, você começa a ter aquelas crises assim, né? Você fala, cara, diferente, né? Essa frase aí, se você for emo, bate forte, né? E quando você fica adulto, você fala, puta, realmente, né? Pode ver que todo mundo usa essa frase, assim. Quando morreu o Bolanhos, a Ana Maria Braga usou no programa dela. Ficou refletindo sobre, né? Que a gente ama quando ela reflete sobre alguma frase. Ela ficou um tempão falando sobre isso, né? Então isso é muito legal. Então entra nisso. Eu não consigo ver mais o Chaves como um programa infantil. Sabe? Não sei vocês. Não, o Chaves não é um programa infantil. Ele é um programa que também agrada as crianças, e claro, agrada a todo mundo. Agora, ele foi tratado muitas vezes como um programa infantil no SBT. Foi tratado sim na grade de programação infantil, entrava sempre como mais um programa infantil, então isso ajudou muita gente a pensar isso, mas não é. É mesmo para a família, era inclusive
participa no início, né, com os sketches, tinha outros sketches bem adultos juntos. Entrou ali o Chaves e começou. Acho que ele não planejou nada, vou passar uma grande mensagem, mas acabou passando muita coisa, porque ele deu a vida, ele colocou tudo que ele conhecia, ele botou ali no programa. Então, acho que o foco sempre sim foi o humor, mas acabou, tem episódios que passam mensagens assim incríveis, passam mensagens positivas. Aí acho que a gente vê por esse lado emotivo também. Chaves acaba indo além do humor mesmo, né? Sim, e até mesmo quando você pega o começo dele junto com outros esquetes que eram adultos, e a grade de programação Chaves, enquanto seriado, passava na faixa da noite. Então, anos 70 no México era uma TV para família, né? Então era uma TV da família toda sentada na sala assistindo, né? Não era uma época que todo mundo tinha muitas telas. Você não colocava um programa para as crianças assistirem e você ia para a sala para ver o jornal, tá ligado? Então era uma coisa assim bem para reunir toda a família. Então é um programa de família e no meio disso tem um monte de críticas que a gente percebe. O retrato de uma vila pobre da América Latina, que era aquilo que ele via no México, o Chaves morrendo de fome, o churros. O Camejo fala um negócio muito legal, que ele fala que assim, eu pensava que era uma zoeira o churros. Quando eu fui lá nos subúrbios do México, realmente, eu fico um cara vendendo churros. Então ele retratou bem, né, o que era o México, né? E ficou muito parecido com o Brasil, isso é mais legal. Quando vocês falaram assim, no começo o Biel tava falando sobre se foi mais famoso aqui, não sei o quê. A Sandra Mara, né, a dubladora da Chiquinha, ela fala, eles acham até hoje que é brasileiro, Chaves. Eu achava, eu não era uma criança muito esperta, mas eu acho, tinha certeza. E era engraçado que eu queria que fosse. No fundo, eu queria que fosse, porque eu via que a boca e o som às vezes não batiam, mas quando batia eu falava, vai, tá aí, ó, é brasileiro.